Feche os seus olhos por um instante. Respire fundo. Sinta a presença suave da paz que nos envolve quando nos permitimos silenciar o mundo lá fora e ouvir a voz que fala à alma. Hoje, convido você a caminhar comigo, não por estradas de asfalto e concreto, mas por trilhas de terra batida, sob o vasto céu azul de Belém. Vamos ao encontro de uma história que ecoa através dos séculos, uma história de fé, humildade e do profundo amor de Deus. A história de Davi. Antes de ser rei, antes das batalhas e dos salmos, Davi era um jovem pastor, alguém que, aos olhos do mundo, poderia parecer pequeno, esquecido nos campos, enquanto seus irmãos, mais velhos e mais fortes, eram apresentados como o futuro da família. Quantas vezes nós também não nos sentimos assim, pequenos, invisíveis, ocupados com tarefas simples que parecem não ter importância aos olhos dos outros? Mas é exatamente aí, no silêncio do nosso cotidiano, no pastoreio das nossas responsabilidades, que Deus nos encontra. A mensagem de hoje é um convite para que o seu coração se abra. Deixe que esta história lave a sua alma e te lembre de uma verdade eterna. Deus não vê como o homem vê. Se esta mensagem encontrar um eco em seu espírito e te trouxer paz, curta este vídeo e compartilhe essa luz com alguém que também precise ser lembrado do seu valor. A palavra de Deus nos conta que o profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel. Um por um, os filhos de Jessé se apresentaram. Eliabe, o mais velho, era alto, forte, com a aparência de um líder. O próprio Samuel pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas a voz de Deus soou clara em seu coração, corrigindo a visão humana. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Que palavras poderosas! O mundo nos julga pela nossa aparência, pelas nossas conquaras, pelos nossos títulos. A sociedade nos mede pela força, pela riqueza, pela influência. Mas Deus nos vê por dentro. Ele enxerga as intenções que ninguém conhece, as lágrimas que choramos em segredo, a fé que cultivamos no silêncio. Ele vê a sinceridade de um coração que o busca, mesmo em meio às fraquezas e imperfeições. Enquanto seus irmãos estavam na casa, Davi estava no campo, cuidando das ovelhas, protegendo-as dos perigos, talvez dedilhando sua harpa em uma melodia de louvor que só o Criador ouvia. Ele não estava buscando reconhecimento, ele estava sendo fiel no pouco, e foi essa fidelidade, essa pureza de coração que chamou a atenção do céu. Foi o menor da casa, aquele que nem havia sido chamado para a cerimônia, quem Deus havia escolhido. Esta é uma mensagem para você que talvez se sinta esquecido, para você que trabalha em silêncio, que ama sem plateia, que ora sem que ninguém veja. O seu valor não está no reconhecimento dos homens, mas no reconhecimento de Deus. Ele te vê. Ele conhece o seu nome. Ele sonda o seu coração e se agrada da sua busca sincera. A unção de Deus não procura os mais fortes ou os mais populares. Procura os corações que são inteiramente dele. Imagine a cena. O jovem Davi, com o cheiro dos campos em suas vestes, os cabelos tocados pelo sol, entra na casa e, perante o espanto de todos, é ungido pelo profeta. Naquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Não porque ele fosse perfeito, mas porque seu coração era terreno fértil para a semente divina. A jornada de Davi estava apenas começando. Uma jornada de vitórias, quedas, arrependimento e, acima de tudo, de uma intimidade com Deus que inspiraria gerações. Que hoje você possa se lembrar de que a escolha de Deus não se baseia em critérios humanos. Ele não olha para o seu passado, para os seus erros ou para as suas limitações. Ele olha para o seu coração, para a sua disposição em amá-lo e servi-lo. Permita-se ser encontrado por Ele, aí mesmo, onde você está. No seu campo, nas suas tarefas, no seu silêncio. Pois é nesse lugar de humildade que a verdadeira unção acontece e que os maiores propósitos de Deus começam a se manifestar.
No capítulo anterior, deixamos Davi ungido, com o Espírito de Deus sobre ele. Mas a unção não o transportou diretamente para o trono. A fé, para se tornar forte, precisa ser provada, assim como o ouro é purificado pelo fogo. Entre a promessa e a posse existe sempre um vale, e no vale de Davi havia um gigante. Hoje, quero que você traga à sua mente os gigantes da sua própria vida. Aqueles medos que parecem grandes demais, os problemas que te paralisam, as vozes que gritam que você não é capaz. A história de Davi e Golias não é apenas um relato de coragem do passado. É um farol de esperança para as nossas batalhas presentes. É a prova de que a nossa força não vem do nosso tamanho, mas do tamanho do Deus a quem servimos. No vale de Elá, o exército de Israel tremia. Dia após dia, um gigante chamado Golias, coberto de bronze, com uma lança que parecia um pilar, desafiava o povo de Deus. O medo era um veneno que se espalhava pelo acampamento, paralisando os guerreiros mais valentes. Eles viam a altura do gigante, o peso da sua armadura, a força do seu grito. Eles olhavam com os olhos da carne e, por isso, só enxergavam a derrota. Mas então, chega ao acampamento um jovem pastor, enviado por seu pai para levar mantimentos a seus irmãos. Davi ouve os desafios do gigante e algo dentro dele se inflama. Não era orgulho nem arrogância, era o zelo pelo nome do seu Deus que estava sendo afrontado. Enquanto todos perguntavam, "Você viu o tamanho daquele gigante?", Davi perguntava, "Quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo?". A perspectiva dele era diferente. Davi não estava olhando para o tamanho do problema. Ele estava olhando para o tamanho do seu Deus. E essa é a primeira lição que o Espírito Santo nos traz hoje. A sua percepção determina a sua realidade. Se você focar no tamanho da tempestade, você afundará. Mas se você focar naquele que acalma a tempestade, você andará sobre as águas. Quando Davi se ofereceu para lutar, tentaram colocar nele a armadura do rei Saul. Era pesada, inadequada, não era sua. Ele a rejeitou. Quantas vezes tentamos lutar nossas batalhas com as armas dos outros, com a lógica do mundo, com a força do nosso próprio braço, com armaduras que não nos servem? Davi sabia que sua confiança não estava no bronze ou no ferro, mas na intimidade que ele havia construído com Deus nos campos de Belém. Ele disse ao rei, "O teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca." Veja que lindo isso. As batalhas anônimas de Davi no deserto o prepararam para a sua vitória pública no vale. As dificuldades que você enfrenta em segredo, a fidelidade que você demonstra no pouco, as lágrimas que você derrama em oração, nada disso é em vão. Deus está te treinando. Cada desafio superado é uma pedra que você guarda para enfrentar o gigante que ainda virá. Davi caminhou em direção ao gigante, sem armadura, sem espada na mão. Levava apenas o seu cajado de pastor, sua funda e 5 pedras lisas que pegou no ribeiro. O gigante zombou dele. O mundo sempre irá zombar da fé. A lógica humana sempre irá desprezar a confiança no invisível. Mas a resposta de Davi ecoa como um trovão espiritual até hoje. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aquela não era a batalha de Davi, era a batalha do Senhor. E quando você entrega suas lutas a Deus, a vitória já está garantida. A pequena pedra, lançada pela mão de um jovem pastor, foi guiada pela mão do Deus Todo-Poderoso. E o gigante caiu. Aquele que parecia invencível tombou diante da fé de um coração que confiava. Que hoje esta verdade inunde a sua alma. Não importa o nome do seu gigante, seja ele a ansiedade, a enfermidade, a crise financeira, a dor da perda. Pegue as pedras da sua fé. Lembre-se das vezes em que Deus já te livrou, das promessas que Ele te fez.
Rejeite as armaduras pesadas do medo e da dúvida e caminhe em direção ao seu desafio, não em seu próprio nome, mas em nome do Senhor dos Exércitos. A vitória não é pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E o mesmo Deus que deu a vitória a Davi é o Deus que caminha com você hoje e sempre.